Olá! Hoje vamos falar de desenvolvimento social e vamos falar muito de política com esse jovem, que é o nosso atual secretário de Desenvolvimento Social da cidade de Novo Hamburgo. Humilde, esperançoso, grato, natural de Novo Hamburgo, filho do seu Abel e da dona Neuci, é formado em lideranças sociais, graduado em gestão pública e pós-graduando em alta política. Iniciou sua atuação pública nos movimentos estudantis, e aos 24 anos ele é o secretário de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Eliton dos Santos Ávila. Eliton Ávila, bem-vindo para essa conversa de peso. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem as pessoas que estão nos acompanhando? Uma grande honra, né, e uma oportunidade de poder participar desse diálogo contigo, uma pessoa que é referência na nossa cidade. E vai ser um momento muito bacana, né, para a comunidade também conhecer um pouco mais do Eliton Ávila e essa é um importante espaço para a gente também apresentar algumas das nossas ações que a gente vem desenvolvendo à frente da Secretaria. Ô Eliton, te conheço já há alguns bons anos, mas não sabia dessa tua relação com o movimento estudantil, assim, participou de vários, do Grêmio Estudantil, da UNH, do DCE, do Direito da FEVAL, no período tu cursou Direito também, né? Quem é que te convidou a fazer movimento estudantil, hein? Quem é que te levou para esse mau caminho? Eu desde muito cedo, né, Rodrigo, eu participei de campanhas políticas, né, desde os meus 7 anos. Eu tinha esse desejo de trabalhar na área política, então iniciei ali participando de campanhas com bandeiras, na militância, entregando flyer de candidatos casa em casa, né, e quando eu tive 12 anos, quando eu tive a oportunidade de participar de um Grêmio Estudantil, aqui no Colégio Senador Alberto Pasqualini, ali em Hamburgo Velho. Participei, fui para a disputa do pleito e desde então o movimento estudantil, a política começou a fazer parte da minha rotina diária, né? Partindo disso, presidi o Grêmio, tive a oportunidade de ser diretor de Grêmios Estudantis da UNH, que é a União dos Estudantes de Novo Hamburgo, né? Uma das entidades secundaristas mais antigas do país e finalizei... 1947? 47, isso. Se eu não me engano. Isso 46 ou 47? 47, uma das mais antigas, né, do país. Aí finalizei o ensino médio, fui para a graduação em gestão pública. Quando eu concluí a graduação em gestão pública, iniciei um novo desafio, né, que foi cursar Direito. Depois, por outras questões, tive que trancar, né, mas fiquei 3 semestres ali na FEVAL e nesse meio tempo, né, sempre com o desejo de defender os interesses dos estudantes, participei do DCE da FEVAL e também tive a oportunidade de ser coordenador geral do Diretório Acadêmico do Direito, que é o maior curso da universidade, né? Até então. Lembra qual foi a primeira campanha que tu fez? 7 anos? 2004. Eu tinha um falecido tio agora, né? Infelizmente faleceu ano passado. Ele concorreu a vereador. Quem era ele? O nome dele era Dilo Pereira. A minha família toda é natural de Palmeira das Missões, ali de Sagrada Família. Eu sou natural aqui de Novo Hamburgo, porém, quando eu fiz 6 anos, nós nos mudamos. Morei 3 anos lá no interior e no ano de 2004 a gente trabalhava para... comecei a ter esse vínculo com a campanha política. Lembra qual era o partido do Dilo? PDT, Partido Democrático Trabalhista, né? A minha família, ela tem no Leonel de Moura Brizola, né, uma referência muito grande. Então, foi dali e eu via muitas pessoas, a minha avó, meus pais, o meu tio, inclusive, ele sempre, não era nem pelo PDT, mas ela pela figura do Brizola, né, que é natural de Carazinho, ali próximo de Sagrada Família, Palmeira das Missões. Aí eu, quem é essa pessoa que todo mundo fala, né? E infelizmente, né, aquele ano de 2004, o Brizola veio a falecer. Não chegou a conhecer Não cheguei a conhecer, só por quadros e por histórias, dele, né? É uma referência porque eu sempre acredito, né, que a educação e o desenvolvimento social é o único caminho assim para a emancipação do desenvolvimento, né,
Muitas vezes as pessoas que vivem em situações mais vulneráveis dentro da comunidade, né? Eu acredito que é através da educação, né? E o Brizola sempre defendia isso, né? A educação foi assim nos seus governos aqui do Rio Grande do Sul, quando ele teve a oportunidade, que fez as brisoletas, né? Mais de 5.000 escolas. E no Rio de Janeiro, quando ele teve a oportunidade de ser governador, juntamente com o Darcy Ribeiro, implementaram o CIEPs, a Escola de Turno Integral, né? Então, que é um ideal que a gente segue perseguindo, entra a política, campanha política, sai campanha política, volta ao assunto, todo mundo defende educação. Isso aí. Na prática, a coisa não anda, né, Elton? Infelizmente, né? E agora, na condição de secretário de Desenvolvimento Social... A nossa secretária, nós temos excelentes secretárias regionais em cada cidade da região, secretária de Novo Hamburgo, Maristela, maravilhosa, mas a educação de turno integral e a igualdade na educação, na base, não tem outro caminho que não seja por aí para todos nós. Precisaríamos evoluir muito nesse sentido, né? É uma evolução constante, né? E a questão da educação... apesar da gente ter um regramento federal, que tem que ser uma quantidade, uma fatia grande da União para a educação, né? Mas infelizmente acaba tendo esses recursos, mas a demanda é muito maior, né? Quando se trata da questão pública. Agora aqui na Secretaria a gente tem o serviço de convivência, né? Que é um serviço que ele dá essa opção de contraturno. E no segundo semestre agora, se tudo der certo, todos os nossos profissionais estiverem vacinados, né, a nossa ideia é ampliar, né. Hoje o serviço de convivência aqui da SDS, ela atende crianças de 7 a 14, que é mais na questão da adolescência. Nós queremos ampliar também esse atendimento para crianças de 0 a 6, porque... Educação infantil. Isso aí, dá essa opção de contraturno, né, a gente tem os CRAS, que são os nossos serviços de referência de assistência dentro das comunidades. E o nosso desejo também é incluir crianças de 0 a 6 nesse serviço de convivência. Mas ainda é numericamente, proporcionalmente à quantidade de alunos, baixa essa quantidade de crianças no contraturno, né? Sim. Proporcionalmente não é a maioria, né? Bem menos, né? Infelizmente, aí daí vem um outro problema cultural que eu sempre comento. O que acontece, né, Rodrigo? Tem muitas famílias dentro das comunidades. Sou uma pessoa que costuma ver como um todo, dialogar com a população da ponta, que não tem, eles têm que definir ou o pai trabalha ou a mãe, porque muitas vezes, como a demanda é grande, a gente não consegue dar turno integral para todo mundo. Aí fica muito caro, por exemplo, matricular uma criança na escola de manhã, aí de tarde daí tem que pagar, por exemplo, a tia para cuidar, tem que pagar uma van, uma série de custos, né? Então, por baixo esses custos aí é R$300, por exemplo, para cuidar uma criança, mais R$300 do vale transporte. Só aí, que é a van que faz a locomoção, só aí é R$600. Então, um salário onde a gente está com 1.100. Então, muitas vezes, as famílias de dentro da comunidade preferem, por mais que eu sou contra esse entendimento das famílias, mas eu me solidarizo, eu entendo, ficar com a criança em casa, a mãe ou o pai, né, e optam muitas vezes por trabalhar, porque é R$600, R$700 só com esse custo, né. O Elton, teu primeiro partido acabou sendo o PDT, né? Sim, eu me filiei no ano de 2014, quem abonou minha ficha foi hoje, o então colega nosso de partido, que hoje é o senador Lazier Martins. Foi no lançamento da sede do PDT ali, o Lazier veio, estava fazendo a sua pré-campanha ao Senado em 2014. Com 16 anos, eu lembro, eu faço aniversário dia 9 de fevereiro, no dia 12 eu fiz meu título de eleitor e dia 14 de junho, se eu não me engano, eu já estava afiliado a um partido. Foi mais ou menos isso aí também. Que eu acredito que a democracia, o diálogo, né? A gente tem que exercer, porque a gente teve períodos obscuros, né? O período da ditadura, acredito que foi tenso, né? Foi ruim para todos, e agora que a gente tem esse direito, a gente tem que exercer, né? Muitas vezes uma parcela dos políticos, não todos, não representam a sociedade como deveriam, mas o nosso papel de cidadão é sempre exercer, praticar, e uma das palavras que me define é esperança, né? Eu sou uma pessoa muito esperançosa em dias melhores. Segue no PDT?
Não, eu estou no PTB. É suplente hoje de vereador no PTB. Isso, sou suplente. Nas eleições de 2020 obtive 905 votos. Que é uma votação expressiva, né? Foi uma campanha típica, né? Sem dúvida. Como a minha causa sempre foi muito o movimento estudantil, a educação e também a área social, são meus 3 pilares, né? Foi uma eleição atípica porque eu não tive acesso a fazer os bandeiraços na frente das escolas, entregar o material na frente das universidades. E aí, de certa forma, a gente teve que se readequar, uma campanha com recursos limitados, né? Eu sempre digo, eu tive... gastei, não deu nem 3 mil reais, a minha campanha foi muito enxuta, se tu vai comparar com demais candidatos, e uma equipe de totalmente voluntários. Eu tinha minha família e 4 amigos meus que me acompanham desde o tempo do movimento estudantil. Esses são de fé. Vamos falar de desenvolvimento social. Vamos. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o secretário de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo, Eliton Ávila. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o secretário de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo, Eliton Ávila, esse jovem de 24 anos que está à frente aí da assistência social de toda a rede de amparo da nossa cidade. Hoje no oferecimento Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Evento. A gente tem um encontro marcado na Zero Grau, em Gramado, em novembro, no Serra Parque e o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Ô Eliton, uma secretaria que está sob a tua batuta hoje, de extrema relevância para a nossa cidade, ocupada por grandes nomes, grandes personalidades ao longo da nossa história. E eu me lembro lá dos anos 70, né, da Tata, da Eli Terezinha, me lembro depois da Marlene Ensina, que cuidava dessa parte, na saúde sobretudo, mas envolvida, engajada. Mais recentemente, né, teu antecessor, o Bota, Daniel Bota, uma pessoa de comunidade, né, um negro com essa visão humana e multi, né? O cara que sentiu literalmente na pele os problemas da nossa cidade, né? Todas as dificuldades da cidade, e em que pese esse olhinho clarinho, ter esse cabelo louro. Imagino que, como alguém que veio lá do interior, tua família tenha vindo em busca de trabalho. É a história de grande parte das pessoas que fazem a nossa cidade, que construíram com seu suor essa cidade e que
que vivem à margem de acessar a maior parte dos serviços e do conforto que a nossa cidade proporciona, né? Que infelizmente hoje já é muito mais universalizado, mas que infelizmente ainda é bastante difícil. Porque quando o bicho pega e as carências elas são muitas, né? Falta uma atenção maior às pessoas mais necessitadas no atendimento da saúde, né? Em acessar o recurso da saúde pública, tanto na necessidade de um hospital, quanto do amparo num posto de saúde, num CRAS, quando a gente fala da assistência social, uma rede de proteção tão forte quanto a gente tem, que usa a sua inteligência para mapear todos esses espaços, mas que é deficitária diante de tantas necessidades quanto a gente tem, né? Como é que tu abraça essa oportunidade? Como é que ela pesa nesse ombro, né? Diante de ti que vive igualmente as comunidades, né? Que vem de uma comunidade e que permeia essas comunidades na nossa cidade. Antes de responder a tua pergunta, quero desejar um abraço aí pro Bota, é uma baita pessoa. Uma querida figura, né? No período de transição, foi uma pessoa que nos ajudou muito. Temos encontros seguidos, porque agora ele foi para um outro espaço, mas onde trabalha diretamente com assistência. Então temos um bom relacionamento, é uma pessoa super do bem e, de certa forma, sempre quer ajudar o desenvolvimento social do nosso município. Meus pais, eles vieram em 1987 aqui para Novo Hamburgo, né? Minha família toda lá de Palmeira das Missões. E em busca desse sonho, né? Desse sonho do progresso, de poder dar um futuro melhor para os meus irmãos. Na minha ocasião, eu nem era nascido ainda, né? Eu nasci em 97. Para onde eles foram quando eles chegaram em Novo Hamburgo? Eles foram, antigamente se tinha um loteamento na faixinha, na RS 239. Aí, logo quando vieram, ficaram... Foram para a vila. Exatamente. Que era uma situação tenebrosa, né? Tu não chegou a viver isso, não evidentemente. Cheguei. Quando tu nasceu já era duplicada a RS, mas era um horror. E mortes todos os dias das pessoas que atravessavam a faixinha, né? Sim. E nós temos uma vila em Novo Hamburgo, Vila Palmeira. Sim. Exatamente, de pessoas que vêm oriundas da região, né? Sim, e ali tinha muito essa dificuldade, né? E meu pai recentemente comenta, né? Que o que chega mais perto de ser da realidade que eles viviam, ele comenta que é a Vila Palmeira ali na Santo Afonso. Que hoje é outra Vila Palmeira também, né? Sim, deu uma reestruturada, urbanizada, né? Urbanizada. E nasci e me criei ali no bairro Quefas, né? Resido até hoje. No bairro Viladio, mas popularmente conhecido como Quefas. E a gente sente na pele, né? Logo quando surgiu essa oportunidade, eu fui convidado, né? Pela prefeita Fátima, tive também um aval de todo o nosso núcleo também do PTB, foi uma aprovação, todo mundo também simpatizou com o nosso nome. Por causa disso, eu desde muito cedo busquei, eu tinha esse desejo de trabalhar na área política, então fui buscar a formação técnica, não apenas me dedicava tanto ao movimento estudantil quanto à minha formação. E também o que eu sempre digo na secretaria, o que mais nos credencia, né, é essa vivência dentro da comunidade. Então a gente percebe as dificuldades o dia a dia. E essa questão também da juventude. Quando tu comenta o peso que se tem, e realmente é uma secretaria que tem uma envergadura ampla. Infelizmente agora, devido à pandemia, juntamente com a saúde, é a secretaria que está sendo muito procurada, mas o X da questão é a questão orçamentária. Hoje o governo federal ele não tem o entendimento em investir na assistência, né? É óbvio, teve a política do auxílio emergencial e tudo mais, que tem dado um gasto, tem ajudado, mas se precisa investir muito mais, né? E nós ali na secretaria, no fato também de eu ser jovem, a gente tem que trabalhar dobrado, não apenas para mostrar o nosso trabalho, mas também a gente não para evitar erros. Porque eu sempre digo, se ter erro, não vai ser só o Wellington, sim um núcleo de pessoas da comunidade, eu não digo só da minha, eu digo de todas,
Uma das poucas vezes que está tendo um secretário que tem um vínculo direto com a comunidade, um secretário jovem. É verdade. Então a gente sempre dá o melhor. Representante duplamente disso isso, tudo, né? Representante tanto da comunidade quanto da juventude. Então todos os dias, né? Eu participei recentemente de uma entrevista aqui, inclusive, eu comentei o seguinte: no tem Estação dias Hamburgo. do Estação Hamburgo e do Ação da Comunidade. Do Sociedade em Ação. Isso. Com a Jordana. Com a Jordana. Essa semana foi ao ar. Isso. E eu comentei o seguinte, tem dia que a gente acorda às 7 da manhã, fica o dia todo na secretaria, e às 19h30 a gente tem abordagem noturna com as pessoas em situação de rua. Chega em casa às 11 horas, sabe? Então, não só pelo Wellington, mas para honrar essa confiança, né, que a prefeita nos deu, que a gestão nos deu, eu carrego essa oportunidade como uma oportunidade na minha vida. Eu acredito que nunca teve um secretário tão jovem vindo da comunidade, que é o meu caso. Então, a gente leva essas esferas juntos. Eu não posso errar não apenas como Wellington, mas como jovem, tu sente a necessidade de provar a tua competência também? Tu acha que tu é mais cobrado ou mais vigiado, assim? E não digo dentro da prefeitura, eu digo da comunidade em geral, assim, pela necessidade de acertar, pela... Isso, eu sou uma pessoa que me cobra muito, sempre, desde o tempo do Grêmio Estudantil, do DCE, do diretor, eu tenho essa cobrança de entregar resultados. Então, eu me comprometo com aquilo que a gente pode entregar, né? E aí, aqui na secretaria não tem sido diferente, né? Eu me cerco muito das pessoas técnicas que têm uma vivência da política do SUAS, têm um entendimento. Então, muitas vezes eu tenho uma visão como gestor, vamos fazer isso, tem essa viabilidade. Eu sento com meus técnicos, tem momentos que passamos tardes ali se debruçando nas pautas para poder entregar a política pública de resultado, né? E eu acredito que a grande marca da nossa gestão vai ser isso, fazer política pública pensando no presente, mas que contemple o futuro, né? Mais gente como Wellington quebrando a barreira, né, Wellington? Isso aí. Quebrando a barreira de sair da comunidade, né? Sim. De poder estudar, de poder se qualificar e gerar oportunidades para de todos. avanço. É inclusão, sabe? É inclusão. Porque na comunidade, na periferia, tem pessoas que têm desejo e se tem um preconceito, que na comunidade moram pessoas mal intencionadas. É ao contrário. 99% das pessoas que moram na Santo Afonso, Canudos, Boa Saúde, Quefas, Roselândia, enfim, os bairros mais periféricos, são pessoas guerreiras, trabalhadoras, que acreditam no futuro melhor, são pais e mães de famílias que acreditam que o filho tem que ter acesso a um curso técnico, a uma faculdade. Então, uma das coisas que mais me motiva e um dos momentos mais marcantes da minha vida foi quando eu me formei na faculdade. Eu tinha, na ocasião, 19 anos, eu fui o único filho da minha mãe e do meu pai que se formou. E na hora, um momento muito marcante, assim, Rodrigo, foi quando eu estava recebendo ali o canudo, a diplomação, eu comentei comigo mesmo, esse é um compromisso que eu quero ter com as pessoas da comunidade, o que eu puder fazer para as pessoas da comunidade ter esse acesso, viver esse momento, essa vai ser a minha causa. Porque tu conseguiu romper essa barreira, né, Wellington? Agora, se fala em meritocracia, né? Mas meritocracia é quando todo mundo parte de uma condição igual. Sim. Quando um parte lá de trás, como é que ele vai competir em competição de igualdade com o cara que já arrancou lá da frente? Então, sim, a gente tem que ter liberdade econômica, a gente precisa apostar muito no desenvolvimento das pessoas, mas é preciso políticas públicas, sobretudo de amparo à educação e ao social, senão a gente nunca rompe essa barreira, senão a gente nunca tem pessoas podendo partir todas do mesmo estágio, né? Esse dia nunca chega, né? Sim, e o único caminho é a política pública. É uma política pública que se pensa a médio e a longo prazo. Como é essa rede no município de Novo Hamburgo, hein? Que rede é essa da tua secretaria? Nós temos 3 complexidades, a básica, a média e a alta. A básica é os CRAS e os URAS. O CRAS é o nosso Centro de Referência de Assistência Social. O URAS é uma unidade de referência de assistência social, né? Então, o CRAS, ele é a porta de entrada, né? Eu sempre dou um exemplo para a comunidade. Quando a pessoa está doente, ela vai ao posto de saúde. Quando a família quer matricular o filho, vai à escola. E a assistência ela é algo muito mais complexo, porque quando a família precisa de um Bolsa Família, por exemplo,
é o CRAS. Quando acontece uma fatalidade de dar um vendaval, de estelhar uma casa, pegar fogo numa casa, eles vão ao CRAS. Quando precisa de uma cesta social, eles vão ao CRAS. Quando precisa de um atendimento psicológico, é o CRAS. Então, eu sempre digo, o CRAS ele é a porta de entrada para toda a demanda social, né, das pessoas que estão em vulnerabilidade. Passam todos os dependentes químicos pelos CRAS, por exemplo. Os dependentes químicos, daí a saúde. Muitas vezes chega a casa até o CRAS, mas a gente orienta para o CAPS, que é um serviço da saúde. Que recebe eles daí. Exatamente, o CAPS. Vocês seguem acompanhando eles depois ou o CAPS toca essa vida? Quando se tem um vínculo do técnico, por exemplo, com o dependente químico... Que é um dos grandes problemas que a gente vive nas sociedades. Isso. Tem esse vínculo, tem esse acompanhamento. Inclusive, agora a gente vai iniciar uma parceria, né, mais ampla. Mas no decorrer aqui eu já vou explicar essa parceria. Esse é o departamento da básica, né? A média complexidade se trata daí dos CREAS e do Centro POP. Os CREAS, a gente tem o CREAS Viva Mulher, que é um serviço de referência na região aqui, que é um serviço onde atende pessoas, mulheres vítimas de violência. O CREAS Florescer é idosos, adolescentes e crianças que também têm seus direitos violados. E o Centro POP, que é o nosso serviço tipificado para as pessoas em situação de rua. E a alta complexidade é quando a política já não, infelizmente, acaba não dando mais conta, né? Que é a adoção, muitas vezes, é as crianças que estão em lares, idosos que estão em lares, que é a alta complexidade. Eu sempre digo, quando a gente vai à política pública, onde a gente consiga investir na básica, a gente, de certa forma, vai resolver o problema da alta complexidade, que é o que também mais leva o orçamento hoje da gestão, né? Eu sempre digo, tem que conseguir investir na básica para evitar problemas futuros na alta, né? É verdade. Maravilha, Elton. Evidentemente que é um assunto que nos comove, nos toca demais. Precisamos construir e falar seriamente sobre isso, né? A gente vive no inverno em que muita gente passa frio, muita gente passa fome. A gente vê as pessoas nas nossas esquinas pedindo, né? Às vezes crianças, às vezes os índios, né? Todos nós temos vontade, batem nas nossas portas, a gente tem vontade de ajudar. E o que eu sempre digo, sempre que possível, a gente ajuda, alcança o mínimo, mas diz, procura o CRAS. Vai a algum espaço que está referendado pela rede de assistência e de amparo das nossas prefeituras, né, no caso de Novo Hamburgo, mas é ali que a gente vai ter isso de forma organizada, porque senão muitos serão muito bem atendidos, mas a grande maioria tem tudo para ser muito mal atendido, de não ter acessado essa rede de proteção, de depender de um de outro, e aí, às vezes, algumas pessoas são adotadas, famílias são adotadas por outras pessoas que têm boa vontade de ajudar. Então, não se trata de apoiar a Seguridade Social da nossa cidade para uma questão de política partidária, se trata de uma política pública de ajudar quem precisa de fato. E aí a gente vai ter uma solução muito mais equânime. Claro que as igrejas ajudam muito, desde das pastorais das igrejas católicas, das igrejas evangélicas, pentecostais. Temos, de maneira geral, muita gente solidária na nossa cidade. A gente tem que conseguir organizar, concentrar isso aí, né? E é um dos desafios que a gente fez um diagnóstico de gestão, um dos desafios é esse, né? Buscar essa aproximação com as entidades, com as organizações religiosas e nós, como gestor, a gente busca isso, né? As pessoas em situação de rua, por exemplo, a gente, de certa forma, iniciou um movimento onde hoje a gente tem contatos. Tinha muitas pessoas que levavam alimento para as pessoas na segunda e davam um encontro de 2, 3 entidades. Imagina, Agora isso, a gente buscou, né? Está buscando esse entendimento onde os grupos das entidades se organizaram. Segunda é uma entidade, terça é outra, porque a gente tem todo um serviço de acolhimento, até para as pessoas entenderem, mas tem muitas pessoas que fazem a resistência de quererem irem até esse serviço. A prefeitura oferece, né, um serviço que traz dignidade e bem-estar social para as pessoas em situação de rua, porém tem uns que fazem essa resistência e, partindo disso, a gente se organiza também com essas entidades para que essas pessoas também sejam assistidas, né? Adorei conversar contigo, prazer te conhecer um pouco melhor, né? Um pouco mais. E utilize sempre os microfones, câmeras da nossa Vale TV para conversar com a nossa comunidade, Elton.
Te agradeço, Rodrigo. Essa que foi uma grande oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco do Wellington, conhecerem um pouco do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo na frente da secretaria. E eu sempre digo, né, a minha participação, a minha contribuição com a política como um todo, ela vem muito porque eu encaro esse desafio. Muitos entram na política por interesses pessoais, por status, e eu sempre encaro, né, esse desafio da política pública como missão de vida. Então, independente o espaço que eu estou hoje, né, Rodrigo, boa parte da minha vida eu fui estagiário nos órgãos públicos, né? A gente sempre brinca, o estagiário é o que mais aprende, o que menos ganha, mas a minha dedicação, né, que eu tenho como secretário era quando também eu tinha estagiário, sempre com a vontade, com o desejo de contribuir e entregar, retornar uma política pública de relevância para a nossa comunidade. Muito bem, hoje numa conversa de peso, né, com o nosso secretário municipal de Novo Hamburgo de Desenvolvimento Social, Wellington Ávila. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.